Obrigado pela participação, pela vida. Eu estou muito agradecido por essa oportunidade. Pensando originalmente, quando ele me disse, e talvez mais por uma projeção minha particular, de admiração pelo trabalho dele, em função da atividade em Sobral, que ele realizou há pouco tempo. Eu estava mais imaginando que eu estivesse falando especificamente com a equipe dele, então fiz de um jeito mais informal, não estava nesta situação toda que ele acabou me surpreendendo. Estou muito grato. Espero que o material possa ser de interesse de vocês e que a gente possa ter uma conversa posteriormente. O que eu quero dizer, nós vamos oficial hoje do Museu de Arte de São Paulo. Esse trabalho existiu, eu estou registrando aqui até 2014, que é o ano em que eu demiti da equipe do museu, e continuou com esta organização, com esta conceituação, digamos assim, até um ano e pouco mais da minha saída, e depois desapareceu sob esta condição do corpo de atividade do museu, que constituía, foi demitida e as atividades do ateliê, enfim, como a gente vai ver, já não existe mais. De maneiras que é uma atividade e também quero dizer para vocês que está fazendo uma generosidade muito grande, porque é a primeira vez que eu revisito todo este material depois da minha saída do museu em 2014. Eu não, nesses últimos anos eu não mais voltei para isso, também nunca mais voltei ao mar. Fazendo isto, de comitê, com os orientadores, com os educadores, e na realidade ele me fez, com este maravilhoso, superar, eu acredito que um período de luto muito grande. Então estou muito contente de estar compartilhando isso também com vocês. Bom, eu vou rapidamente de algumas ideias, de alguns conceitos para situá-los e depois nós vamos ver imagens mais informalmente para ir contextualizando, para ir exemplificando as diferentes ações com este repertório de imagens que eu tenho, que cobre e faz um leque muito grande das atividades do educativo no MASP desse período e mostra seguramente as principais frentes que nós tivemos. A ideia de um serviço educativo, de uma área de educação, melhor dizendo, no MASP, molde surge no final dos anos 90, quando, depois de um trabalho regular, sistemático, dos principais responsáveis por áreas educativas dos museus de São Paulo, voluntariamente se reunindo, semanalmente, quinzenalmente, para tentar articular alguma forma de estabelecimento, de criação de educação para o Museu de Arte de São Paulo. Então, voluntariamente, representantes do MAC, do Museu Lázaro Segall, o próprio Marcelo Araújo, enfim, de várias instituições, se reuniam para pensar um anteprojeto para esta questão. E foi justamente no ano de 96 que surgiu a possibilidade, no decorrer de 96, que surgiu a possibilidade do MASP ter um apoio financeiro que possibilitou ao museu duas frentes de trabalho. Uma que foi a edição de 4 volumes, 4 fitas de vídeo, enfocando a coleção do MASP com finalidade didática, era enfim, uma compilação muito generosa disso. Outra possibilidade era uma frente aberta para a criação de uma área de ação com o público diretamente no museu. E para isso, o museu abriu uma pequena frente para a apresentação de um projeto. Eu fui alcançado por esse convite, que me foi feito até pelo próprio Marcelo Araújo, e que já me conhecia, desde ele não era diretor da Pinacoteca, mas que conhecia exatamente pelo trabalho anterior que eu tinha feito da Pinacoteca, a convite da Araci Amaral. Eu comecei nessa atividade a convite da Araci Amaral, de quem eu tinha sido aluno antes da minha formação de arte na USP.
E então eu encaminhei um projeto e esse projeto foi o que foi feito e a partir daí então nós começamos. Eu não tinha ideia de que, na verdade, o museu estava com muita urgência de um projeto nesse nível por conta da comemoração dos 50 anos da história do museu. O museu foi fundado em 1947, nós estávamos já abrindo 1997 e planejando diversas exposições para comemorar o cinquentenário. Uma delas, que abria inclusive as comemorações, era uma primeira e inédita exposição de Monet que vinha para o Brasil. Primeiro foi apresentado no Museu Belas Artes do Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo, no MASP. E desde a repercussão da exposição no Rio de Janeiro, a expectativa gerada para São Paulo foi imensa, foi muito grande. Então, foi nesse contexto que nós começamos a trabalhar, para minha surpresa. Eu tive a chance de ser escolhido como um coordenador, pude montar uma equipe, a minha equipe devia ser constituída com mais 3 assistentes, então nós 4 deveríamos planejar que poderia ser esse departamento. Mas não tínhamos ideia de demandas desta ordem como exposição do Monet. Isso só para dizer para vocês que rapidamente eu tive que sair de uma situação de pensar confortavelmente, com calma, um trabalho para dar conta da relação do público com a coleção do museu, para uma exposição que foi a mais visitada da história do MASP, superando, curiosamente, uma anterior, mas da década de 70 ainda, que foi feita exclusivamente para crianças e que se chamou de Pedro a Pedro, uma exposição concebida pela Susana Rodrigues, constituída de vários núcleos, assim, com bonecos, de teatro de bonecos, com cenas que recontavam a história desde Pedro, o descobridor, até Pedro, que proclamou independência. Essa, na história do MASP, desde a Rua até a Avenida Paulista, até o Monet, tinha sido a exposição com o maior número de público, 170 mil visitantes, um recorde extraordinário para aquela época. E a exposição do Monet veio superar, inclusive fazer uma referência a das exposições de São Paulo. Foram 402, 401 mil. E nesse contexto nós tivemos que dar conta de um trabalho. Então eu que estava entrando nesta história para trabalhar com mais 3 pessoas, de repente me vi do dia para a noite quase, tendo que montar uma equipe de 42 para atendimento do público. Nós tínhamos visitas que eram oferecidas desde as 7 horas da manhã até as 18 horas, diariamente, e com grupos saindo a cada 15 minutos e cada grupo conduzido por 2 educadores. Então foi um grande susto e quando o Max falou agora, dizendo do meu tempo de permanência no MASP, eu achei ótimo porque me fez lembrar uma observação da Cristina, minha assistente, que me disse no final do primeiro ano: puxa, Paulo, nós já tínhamos trabalhado junto antes na Pinacoteca do Estado. Puxa, nós trabalhamos aqui em um ano o equivalente a 10 anos do que foi o período da Pinacoteca. Tão intenso foi o movimento. Então, na verdade, eu não tive 30 anos no MASP, foram 18 anos, mas seguramente eu trabalhei como se tivesse sido 30 anos, porque foi muito intenso e a sua informação pode ser atualizada com essa subjetividade, né? Mas, enfim, o que eu quero para vocês antes é que este foi um fato muito importante, pessoalmente para mim, também para a cidade e para os museus, porque o MASP foi um museu fundamental na minha formação como artista e como professor. O MASP tinha sido recém-trazido para a Avenida Paulista, 68, quando eu estava me formando como artista, vindo do interior para a cidade, e então era um lugar obrigatório, ficava pertinho de onde eu morava, então era uma visita obrigatória para poder ver aqueles tesouros todos que o museu tinha na minha primeira etapa de formação ainda de estudante, né? E de uma hora para outra, nesse contexto, ter essa responsabilidade de zelar por essa área educativa me trouxe muito ânimo e muito senso de responsabilidade. Então nós pautamos esse trabalho por
princípios muito bem definidos para cumprir essa responsabilidade diante. Era uma tarefa muito difícil. Uma das premissas que nós tínhamos era que a equipe do museu deveria ser constituída, na área educativa, deveria ser constituída especificamente por pessoas que já tivessem uma formação completa em alguma área de conhecimento, já fossem formados no ensino superior. Foi uma exigência da minha parte que nós descartássemos qualquer sorte de agregação de estudantes em formação, de estagiários, e o que é muito comum acontecer, ainda hoje, por várias razões. Uma das razões sempre é econômica, sai mais barato, e vocês sabem disso, como é que funciona. Mas o MASP não podia fazer isso. No final do século XX, na cidade de São Paulo, o museu com essa representatividade, com o passado que tinha tido na área, não podia iniciar ou retomar uma proposta nessa área que não fosse nestas bases, né? E nisto, apesar de muitas dificuldades, mas o museu foi bancando todos esses caminhos, e a gente também fez questão de estabelecer que a nossa concepção de uma área educativa do museu não era aquela que previa um relacionamento exclusivo com estudantes ou com escolas, por conta de ser uma atividade, um núcleo de produção de educação. A área tinha o nosso entendimento que era uma área que deveria servir de referência para todo e qualquer tipo de público que viesse ter contato com o museu, nas suas mais diferentes formas, agrupados previamente, individualmente. Essa era a responsabilidade fundamental do nosso trabalho. E com isso fomos abrindo já de antemão várias frentes que se constituíram depois. A outra era que o mesmo compromisso que nós exigimos que o museu tivesse com essa qualificação de trabalho, nós imaginávamos poder gerar para, sobretudo a área da educação, com os professores, uma postura equivalente. Então, nós começamos uma frente de trabalho que era chamada de assessoria ao professor, desde o início, indicando para o professor que existia no museu um grupo de pessoas com disponibilidade para assessorá-lo na visita, no seu desejo de vir conhecer o museu. Então, antecipadamente, o professor que tinha disponibilidade podia vir para preparar e, sobretudo, para organizar os seus interesses e ter uma participação mais ativa, digamos, na organização deste evento do contato com o museu. Isso já trazia uma deixa muito grande de que a função dele, professor ou responsável pelo grupo, era de extrema importância. Ele não seria mais aquele sujeito passivo que vem ao museu, entrega o seu grupo a um monitor, a um guia que vai se responsabilizar pela condução do trabalho. Não, o trabalho todo estava concebido com pressupostos educacionais, com construção de ambas as partes, e ele tinha uma definição, deveria exercer uma definição, ter uma presença muito ativa nessa caracterização. Só que do nada ele não poderia extrair os seus desejos. Para isso ele contava então com uma assessoria prévia e posteriormente ele encaminhava para o educativo, através do agendamento das visitas, qual era o interesse específico que dizia respeito a ele e ao seu grupo naquela visita. Então, nenhuma visita era igual à outra. Todo o atendimento era absolutamente particularizado, porque vinha diretamente construído na direção da necessidade daquele professor, daquele responsável pelo grupo. E isto é importante eu dizer para vocês, que com essa programação, com essa frente aberta, se estabeleceu uma grande novidade para o MASP. Até aquele momento, o MASP era uma instituição tida como muito elitista, era de difícil acesso, não dispunha de
de um trabalho receptivo, digamos, para grupos ou com responsabilidade do museu. Quem viesse tinha que se responsabilizar por aquilo. O professor de escola pública, fosse da rede municipal, fosse da rede estadual, sabemos e ainda hoje, não eram colegas que dominassem estes repertórios existentes na coleção do MASP. Isso acontecia com as escolas privadas, em que podia ter um bom professor de História da Arte, um professor com uma formação mais organizada, mas o professor de escola pública não tinha este repertório para trabalhar o Renascimento italiano, o Barroco, o maneirismo, enfim. E a grande novidade foi que uma das condições estabelecidas por essa comissão que previamente encaminhou o projeto foi de que, na constituição desses programas futuros, 50% dos horários existentes para um trabalho com o público deveria ser de natureza gratuita e voltado especificamente para os grupos de natureza pública. E para os outros 50% poderiam ser desenvolvidos de natureza privada e, por conseguinte, pagavam pela visita ou pelo ingresso de acesso às atividades. Isso permitiu uma sensibilização e um acesso fabuloso do professor de rede pública, de todos os graus, desde a pré-escola até o colegial, e que nunca usufruíam desta possibilidade. Ou ele ia sozinho e não tinha recursos para isso, ou quando tinha alguma vontade não encontrava mais uma disponibilidade no conjunto de ofertas que o museu oferecia. Então, essa característica favoreceu a aproximação de um público que até aquele momento não tinha tido acesso ao museu. Infelizmente, nesse período, o que este público ficou mais sensibilizado para ver foram as exposições temporárias que o museu fez neste período de grande divulgação, né? Portinari, logo em seguida, Botero, Salvador Dalí e várias outras que se seguiram. E a coleção do museu, o acervo, sempre parcialmente mostrado em lugares específicos, porque o museu começou um processo de reforma do edifício, que culminou em grandes polêmicas que vocês acompanharam de longe e que, inclusive, dificultavam muito a relação do próprio museu com a comunidade mais esclarecida, nacional, internacionalmente até, porque foi exatamente nesse período que a arquitetura da Lina Bardi sofreu graves interferências, descaracterizações e afastando cada vez mais de vários setores da sociedade do museu. Então era uma coisa muito difícil para nós, conflitante para nós, que ao mesmo tempo nós tínhamos a responsabilidade de atrair, de aproximar, de trabalhar, vivíamos esse paradoxo de vários setores importantes se afastando. E a que lado que nós pertencemos? Como vamos ser identificados? De que maneira? E o nosso trabalho sempre se pautou por uma direção completamente diferente, oposta. Nós éramos, digamos assim, os subversivos dentro da equipe, éramos os que defendíamos atividades gratuitas e tínhamos que enfrentar vários embates com a diretoria e com vários elementos para poder garantir essa programação de qualidade, né? Eu fiz aqui umas anotações só para... Foram muitos... isso que nós vamos ver é fruto do resultado de muitas equipes que passaram pelo museu. Como eu disse, eram profissionais já formados e muitos artistas. Hoje é perfeitamente possível pensar numa exposição que se segura de pé com consistência com as obras desses artistas, porque muitos artistas contemporâneos, importantes, com projeção internacional, estiveram junto conosco neste momento, trabalhando diretamente com as crianças, ou nas visitas, ou nas atividades de ateliê. Enfim, eram pessoas que compreendiam a natureza do trabalho de dentro dele mesmo, como produtores de conhecimento nesta área. E tivemos muita felicidade de agregar esses profissionais muito qualificados nessas equipes. Esse grupo de trabalho era agregado sempre de maneira avulsa, porque
eles não eram contratados do museu, eram prestadores de serviço, com todas as dificuldades que vocês possam imaginar que isso acarreta para o ânimo de um profissional, né? E isso falamos do museu como do porte do MASP. Terminavam as exposições, a equipe era dispensada, eram boias frias, sofisticados. Terminava e ficávamos nessa entre safra, tendo que processar todo aquele material maravilhoso produzido e não tendo quem para fazer isto. Até que finalmente se resolveu, depois de várias crises, e nós conseguimos ter uma equipe fixa, independentemente das exposições temporárias existentes, porém ainda não contratada, de verdade. Essa via, de fato, só foi possível em 2007, 10 anos depois de iniciada a atividade, e quando todos eles foram contratados pela CLT e o museu finalmente teve criado uma área de educação composta por 15 pessoas, todos com formação universitária, com pós-graduação, enfim, com contribuições bem significativas. E de uma maneira muito interessante também, porque era uma condição que permitia a esses trabalhadores atuarem no museu e também terem uma carga horária ainda durante a semana, livre para continuar sua própria produção, o artista no ateliê e assim por diante. Bom, uma coisa que é fundamental é lembrar para vocês que nós, portanto, não conduzimos o trabalho nessa perspectiva de uma visita que se oferecia na forma monitorada ou guiada. Esses não eram os conceitos que norteavam o nosso trabalho e mesmo que já nos orientava desde a época da Pinacoteca, alguns anos antes. A ideia do monitor ou do guia, deste detentor supostamente do saber, ou do discurso oficial, que tem a missão de repetir e o ouvinte do que ele tem, dizer, coloca o público numa posição muito passiva e não era essa a nossa... Eu dizia, no MASP, no Brasil com Paulo Freire, é um absurdo pensar qualquer outra possibilidade que não seja essa mais ousada, mais avançada, de incorporar a voz, a fala do visitante na construção do conhecimento, tendo a obra, o edifício, a exposição como referência daquela circunstância. Então, era assim que era feito o trabalho. Formalmente, ele se organizava de maneira a corresponder a este ideário. O museu não gostava muito, o departamento administrativo não gostava muito, mas era a nossa exigência, por exemplo, que cada grupo sempre fosse atendido por 2 educadores na visita. O objetivo da visita era o mesmo para os 2 subgrupos, porque o professor já tinha nos exposto qual era a sua necessidade. Era uma questão só de alternar os rumos circunstancialmente, mas o foco era sempre o mesmo. E nesta condição que permitia, de fato, ao educador ter um trabalho mais dialógico com o pequeno grupo que ele atendia, diferentemente de ter 40, 50... como vinha. Um dos outros princípios que nós trabalhamos exaustivamente numa busca de reeducação mesmo do professor que vinha ao museu, era a condição de que o professor se deslocasse para o museu da escola, vindo exclusivamente com o seu contingente escolar, de classe, que ele evitasse praticar a ideia de que ele escolheria para aquela visita que viria fazer no MASP, com alunos que eram os interessados de diferentes séries, de diferentes lugares, que gostavam de arte. A ideia era que o compromisso fosse vivenciado por todos os alunos do grupo, que evitasse compor, então fazer, no máximo, isso poderia ser razoável, se determinado subgrupo fosse composto por elementos da mesma origem, e aí sim, podíamos ter 2 subgrupos com essas distinções, mas tinha a sua unidade e garantia esse trabalho. A outra coisa foi a de que esses são os princípios constitutivos que depois a gente vai olhar nas imagens que
possam corresponder. Era também de que todos no museu, como o MASP, e com a divulgação de que o público poderia ser atendido, vocês podem imaginar o que demanda não acontecia. E é nacional, não só de São Paulo, mas é do Estado, mesmo do exterior. Então, a nossa condição era de solicitar que sempre fosse o responsável pelo grupo a ter o contato com o educativo. Nunca esse contato ser feito com a intermediação dos agentes de turismo cultural, dessas pessoas que organizam excursões, que trazem grupos, porque era sempre desastroso quando isso acontecia no recinto do museu. Professores descomprometidos, alheios ao que estava acontecendo, os alunos não sabiam o que eles estavam fazendo no lugar, enfim, uma situação muito caótica. Então essa era era difícil ter que reeducar também. Nós não estávamos indisponíveis a esses grupos. Ou eles trabalhavam com as nossas orientações, ou então eles cuidavam especificamente da parte deles. A parte nossa deveria ser feita por nós. As visitas que eram oferecidas tinham duas modalidades. Os grupos podiam exclusivamente visitar as mostras que tivessem em cartaz, e pronto. Era uma visita de 1h30 de duração, sempre conduzida. E poderiam também fazer um programa combinado que implicava ter o desenvolvimento de uma prática expressiva no ateliê do museu ou no espaço configurado para isto. Só em 99 é que nós tivemos uma sede para o ateliê do museu. Antes disso, de 97 a 99, práticas expressivas que podiam acompanhar a visita sempre aconteceram em lugares que mudavam muito de acordo com a disponibilidade da geografia das mostras ou até do próprio museu. Então, nesse momento, os grupos tinham ali uma vivência também de 1h30 de duração, conduzida por 3 artistas, por 3 educadores que eram responsáveis por essa prática, e nesse momento, geralmente o grupo trabalhava inteiro. Então, nesse momento do ateliê, o grupo completo da classe trabalhava ali, e quando fosse na etapa da visita, ele se subdividia, cada um com um orientador. Era imprescindível que o professor viesse com um acompanhante da escola, obrigatoriamente, porque se a gente subdividia um grupo não podia ficar desassistido de uma referência da escola, lidando com alguém com quem não tivesse vínculo, desde os pequenininhos até os maiores. Então, isto era uma condição e, sobretudo, o entendimento de que o professor na visita e o acompanhante não estavam ali para olhar as obras, eles estavam ali para olhar os seus alunos trabalhando conosco. Então, a presença deles era fundamental, eles não estavam se distraindo olhando, a ideia era que eles vissem os seus alunos em produção. E eu acho que nessas ocasiões é que acontecia as grandes contribuições que eu sempre antevejo nessas possibilidades de relação do museu com a escola. Porque o de arte na escola é obrigado a seguir uma determinada linha, o currículo, os conteúdos, e, enfim. A fala geralmente é dele, não é? Numa situação como essa do museu, em que às vezes o mais precioso é o silêncio, é a contemplação, não é a fala, enfim, quase que o oposto do que é vivenciado na sala de aula, os tempos são outros. Era incrível ver os professores surpresos, mas esse aluno não é o meu aluno, eu não conheço esse menino. Na sala de aula ele não é desse jeito, ele é fértil na sala de aula e eu não estou acreditando que ele possa ter ficado tão encantado, tão envolvido inteiro, fosse observando, fosse fazendo comentários sobre as obras e, sobretudo, no ateliê. O aluno que indisciplinado na sala comum, concentrado, envolvido com o seu projeto, com o seu trabalho, associado a outras pessoas, outros colegas. Enfim, e acho que a partir daí, dessas ocasiões, o professor tinha parâmetros consistentes
vivenciados com educadores responsáveis e cuidadosos, para levar um questionamento até para a sua própria maneira de trabalhar dentro da sala de aula, né? Pelos resultados e tentar com isto, quer dizer, esse trabalho ter a pretensão de se constituir também numa referência vivencial de, quem sabe, alterar ou olhar a sua própria maneira de trabalhar em sala de aula, como resultado, como um benefício desse deslocamento que ele fez. E era essa que era a ideia. Trazer um professor de longe, com tantas adversidades, com dificuldades para ônibus, muitas vezes ele tendo que pagar ele próprio do bolso, o ônibus para os alunos. Não faz sentido imaginar que ele seja recebido no museu por alguém que tem um envolvimento ou um preparo diferente do dele. O mínimo que ele precisa é alguém muito consistente, muito bem preparado, em quem ele possa confiar para deixar os seus alunos, digamos, e o trabalho avançar, né? Se a gente imagina, por exemplo, que em algumas escolas esse entendimento é muito aprofundado, é muito consistente, e os professores fazem um trabalho avançado. Não tem sentido vir para o museu e colocar esses meninos na mão de um estagiário, de um estudante que não tem a vivência suficiente, não tem o preparo suficiente, não é continente o suficiente de toda a surpresa que o grupo pode proporcionar, não é? Então, estas eram assim, princípios que a gente seguia com bastante cuidado, rigor, o tempo todo o trabalho, nesses 18 anos que nós conduzimos. E o professor se comunicava conosco através de documentos, de fichas de agendamento, onde ele especificava previamente para nós qual era o grupo que nós receberíamos depois, e cada educador tinha tempo, portanto, de saber antes do grupo chegar qual era a necessidade do grupo e formatar um trabalho naquela direção. As assessorias para esses professores aconteciam de duas maneiras. Semanalmente, numa atividade mais de petit comité, 2 ou 3 professores que se agrupavam para aquele horário, ou então aos sábados, uma vez por mês, como vão ver, em aulas abertas para educadores e professores, que aconteciam no grande auditório do MASP e que eram oferecidas por um dos meus assistentes, o Renato Brolesi, um professor extraordinário de História da Arte e o maior especialista brasileiro em Delacroix. As últimas obras de Delacroix estão no acervo do MASP, de uma pessoa notável. E o Renato, então, concebia programas anuais com as aulas mensais, aos sábados de manhã, e cada aula com um assunto, ou melhor dizendo, uma obra que se encaixasse naquela programação que ele tinha feito. Então, era o estudo de uma obra, de um artista da coleção, e esta obra contextualizada na produção daquele artista e esse artista na história da arte. Foram aulas que foram sendo construídas paulatinamente, públicos também construídos assim. No começo, muitas vezes eu tinha que chamar os amigos, por favor, venham assistir a aula, porque venham fazer número, porque o professor vem de Campinas, num sábado, era um sufoco. Mas de um tempo para frente, nós chegamos à surpreendente conquista de ter mais de 600 professores participando por sábado. E fomos, inclusive, obrigados pela Defensoria Pública, por questões de segurança do próprio museu, a limitar e a contar quantas pessoas podiam entrar. Tínhamos a chance de só permitir 450 pessoas, imaginem vocês, para assistirem uma aula de História da Arte sobre uma obra da coleção do museu. Isto começava às 11 e ia até às 13. A partir das 9 horas da manhã, já se formava uma fila de pessoas interessadas, aguardando a chance de ter um lugar entre os 450. Não é? Os professores super envolvidos, muitos vindos do interior, muitos vindos até de outros estados, para acompanhar esses ciclos que eram feitos mensalmente. Todos eles recebiam um certificado de participação e tinham também a chance de participarem de um evento de avaliação daquela atividade.
A avaliação implicava fazer com que o professor, alimentado pelas informações da aula, pudesse depois visitar aquele original que tinha sido assunto da aula, ao vivo, e interagir com as questões que eram formuladas. O professor que tinha um aproveitamento 75%, digamos, do que era previsto, ganhava um segundo certificado de participação. Todas as nossas atividades obedeciam esta espécie de ritualização. Nenhum professor, nenhum participante de atividade educativa fazia uma atividade conosco sem, ao final, sair certificado de que tinha participado de uma atividade nossa. E todos os certificados eram minha compensação como artista, cada vez com o tempo mais reduzido para fazer o meu próprio trabalho, de assinar todo e qualquer certificado emitido pelo Educativo do MASP. Nunca foi um carimbo, nunca foi uma coisa mecânica, todo certificado era assinado individualmente para o professor ter material. O professor que vinha na visita orientada, o acompanhante de grupo, quem participava das assessorias todas, enfim, era um trabalho que era assegurado de todos os lados, com a tentativa de consolidar mesmo junto ao público essa ideia de compromisso com o trabalho. Bom, vocês conhecem o MASP, sabem do MASP, não é? Este é um dos projetos que a Lina fez para o MASP. Esta é a grande praça destinada a brinquedos para as crianças que ela tinha projetado. E aqui, desde esse momento, isso é década de 60, ainda antes do museu se inaugurar, claro, fim dos anos 50, este foco na criança aparecendo aí. Antes disso, já havia sido ressaltada essa dimensão pelo compromisso do Assis Chateaubriand, junto com o Bardi, na fundação do museu, porque parte do Chateaubriand o convite para que Suzana Rodrigues crie atividades para crianças no MASP, já em 47. Nós estamos aqui já com vários anos à frente, já na Paulista, e de novo presente essa perspectiva da criança como um público importante para o museu, né? O museu sendo ainda construído. Se vocês tiverem alguma questão durante e acharem que, se for pertinente, a gente pode trabalhar isso junto. Aqui, não sei se chegaram a ter conhecimento, isto é o MASP, já alguns anos atrás, quando todo o edifício serviu de suporte para uma intervenção da artista Regina Silveira, que construiu, que fez esta ocupação dos vidros do MASP, com este grande bordado, e que bloqueou completamente o acesso de dentro para fora do museu, né? Visualmente falando. Aqui, um dos materiais de apoio que nós tínhamos do Serviço Educativo, produzido na minha equipe, que é um calendário mensal que nós editávamos a cada começo de mês, tanto por internet, no site do museu, ou presencialmente em alguns lugares do museu, sinalizando para o público a presença do educativo no dia a dia do museu, através das múltiplas atividades que tinha. Então, vocês vejam que nós temos de domingo a domingo, digamos, todos os dias, de alguma forma, a presença do educativo nas suas múltiplas possibilidades em contato com o público. E o tema do calendário, a imagem do calendário sempre esteve associada, aqui neste caso deve ter sido o mês de janeiro, é o período de férias, é quando o MASP não tinha atividade para professores, não era então estudada a obra, então apareciam imagens de outras referências. Mas durante o período letivo, sempre ilustrava o calendário um fragmento
da obra que seria estudada no curso de História da Arte, curso introdutório à História da Arte, a partir da coleção do MASP. É uma coleção que permite abordar a História da Arte nesse nível, a partir dos originais que tem. Que estava nas medidas. Este menino é filho de Márcio Alain, artista que na época pertencia à minha equipe dos educadores do ateliê. Uma maquete do MASP, que pertence à coleção do MASP, feito por um artesão que adorava fazer esses maspinhos de latas. Originalmente, como era o museu, ele já trazia, de certa forma, pela museografia, embutido um programa educativo, porque o visitante se deparava com as obras, que não tinham nenhuma identificação, porém no verso de cada cavalete, de cada obra exposta, vinha uma complementação, uma informação sobre o artista, sobre a obra, e dessa maneira se dava uma forma de encher, digamos, a necessidade do público, a curiosidade do público. Ainda antes, né? Quando nós começamos o museu, a área ficou em outras dependências. Só no ano 2000 é que, terminada a reforma, essa área foi devolvida à visitação, com uma museografia que já não respeitava mais a museografia histórica da Lina Bardi, e o museu foi ocupado por pequenas salas e saletas que foram desenhadas pelo arquiteto, que era o presidente do museu. De trabalhar com as exposições temporárias. Isso, as obras vistas de frente, são fotos históricas. Aqui eu trouxe uma foto também histórica da prática de atendimento de grupos no MASP na década de 70, conduzida pela professora Najma Burdman, que é esta senhora que está ali ajoelhada na frente das crianças. Eu queria que vocês notassem a formação das crianças, como o grupo está, como esta situação reproduz um cenário de sala de aula, uma carteira atrás da outra, uma criança atrás da outra, não é? Todas as atenções voltadas para uma única referência, que é o saber da educadora. Essa senhora foi muito importante na história do MASP nos anos 70 e nos anos 80, por ser responsável pelas atividades educativas. Um dos grandes orgulhos que eu tenho do trabalho que eu fiz lá com o meu grupo foi de ter reabilitado historicamente essas duas grandes educadoras, que foram a Susana Rodrigues, praticamente esquecida depois desses anos todos, mas que foi reabilitada, digamos assim, já no início do nosso trabalho, quando nós fomos buscá-la em Nova Viçosa, na Bahia, e trouxemos de volta para São Paulo, para ela participar das atividades comemorativas do cinquentenário do museu. Ela inaugurou o novo ateliê do museu, inaugurou o nosso projeto Fazendo Arte no Hospital, e mereceu tudo, uma dissertação de mestrado na USP, orientado pela professora Ana May Barbosa, que vocês sabem é a nossa mais importante referência nessa área, e que passou a ter conhecimento de quem tinha sido a Susana Rodrigues depois desse acontecimento. Me agradeceu publicamente, inclusive. Então, este trabalho de trazer de volta à cena a Susana Rodrigues, ainda viva, e valorizar o seu trabalho, foi uma conquista muito bonita para todos nós. E, mais recentemente, também a professora Najma Burdman, que teve o seu período trabalhando no MASP como um material importante para uma outra dissertação de mestrado que foi desenvolvida na Universidade. Esta mulher, nos anos 70, muitas vezes me contou num depoimento particular que atendia as crianças no MASP acompanhadas por agentes do DOPS, que vinham verificar em loco o conteúdo das informações que eram passadas para as crianças ou trabalhadas com as crianças na época da ditadura.
aquilo que eu me referi, dos calendários mensais. Uma fila de professores esperando a hora de entrar para o MASP, para a aula de sábado. Isso não é a visitação de Picasso, de nada. Isto é os professores chegando para a aula. Auditórios repletos de pessoas que não se moviam, ficavam completos. E para o professor de escola pública ter acesso a isso, para o professor de maneira geral, nós como estudantes de arte não temos o luxo de ter uma aula de arte inteira, 2 horas, 3 horas estudando Piero de Cosimo, por exemplo, né? E assim como tantos outros que são importantes, mas nem na nossa formação universitária a gente tem esses luxos, digamos assim. Então, era uma situação extraordinária de profunda criação de vínculo da comunidade com o museu. Isso gerou uma iniciativa que constituiu esse programa do professor amigo do MASP, tanto no plano dos adultos como das crianças, esta ideia da filiação de alguém ao programa como forma meio subversiva de enfrentar o museu que se opunha, a direção do museu que se opunha sistematicamente à criação de uma sociedade de amigos do museu. Uma associação que poderia colaborar, inclusive, para resolver muitos dos problemas. Mas isso implicaria dividir poder, implicaria desmanchar tantos objetivos específicos daquela diretoria, então isso nunca era possível. Mas a gente fazia, assim, um caminho meio tortuoso, lembrando sempre essa possibilidade. Aqui o professor, então as carteirinhas dos professores, era uma filiação sempre gratuita, e esse programa foi lançado especificamente numa noite, na exposição do Degas, quando o museu abriu especificamente à noite para receber, numa visita prévia, somente professores para conhecerem em loco a exposição e depois, eventualmente, programarem parcerias conosco, né? Uma outra forma de sensibilizar os professores para as mostras era sempre a de recorrer aos artistas, aos curadores e, no dia das aberturas das mostras, eles serem os primeiros a serem convidados para terem contato com o curador, com o artista, se inteirarem das ideias daquele evento para depois virem ou não se interessar por parcerias conosco, né? Aqui a gente tem o Evandro Carlos Jardim falando com um pequeno auditório lotado, aqui na primeira fila, com o sapatinho vermelho, Graça Amaral, que foi assistir. Aqui os artistas espanhóis, numa exposição também, o curador, o Pepe, ali do lado. Aqui, por exemplo, depois que a tela do Poussin foi elaborada, a minha assistente Cristina, que cuidava do programa, de uma das vertentes da assessoria ao professor, atendendo um grupo de professores antes do museu abrir para o público, com o intuito de trabalhar esta obra que tinha sido recém-restaurada, um programa muito bem sucedido do Ano França no Brasil. Imagine uma cena quase, hoje, praticamente impensável no museu. Porque até recentemente, vocês acompanharam, surpreendentemente, o próprio museu proibir a exposição de menores de 18 anos. O público foi necessário que o público intervisse para... Mas, de toda forma, não é recomendado. Aqui a gente tem crianças visitando num programa que a gente oferecia de apoio. Aqui, novamente, uma cena de assessoria ao professor. 2 momentos da visita, em 2 tempos diferentes. As imagens têm qualidades diferentes, porque surgem de períodos diferentes, ainda com máquina fotográfica, tinha que esperar revelar para depois, enfim, diferentemente dos tempos mais atuais, né, da instantaneidade. Esses eram documentos através da internet para parcerias com o museu, descrevendo passo a passo qual era
o compromisso que o professor devia seguir para orientando a parceria com o museu. Grupos particulares, só grupos públicos, acompanhante de visita, observações bem... As visitas eram conhecidas como visitas orientadas e os profissionais que desempenhavam como orientadores de visita ou como orientadores de ateliê. E, diferentemente do que se divulga, hoje eu me vejo na condição de ter que incluir mais isto. Durante esse período todo, nós tínhamos muito que nos debater com esse nosso trabalho. Não era um trabalho de monitoria, nem de visita guiada, porque eram as referências. Eu agora, apesar de já não estar mais no trabalho, vou atualizar um pouco isso, acrescentando uma outra forma, porque em nenhum momento da existência desse trabalho nós chegamos a trabalhar, sob qualquer hipótese, com a ideia de mediação. Nunca entendemos o nosso trabalho como um trabalho de mediação. Nunca entendemos que a nossa função fosse a de resolver um suposto litígio entre o público e a obra. A ideia não era, nunca tivemos mesmo isso, a ideia sempre foi de ser o construtor com o público do conhecimento que ele iria trabalhar. A relação do público com a obra não precisa ser mediada nesse sentido. E eu queria estar destacando isto porque cada vez mais este conceito está presente hoje e, do meu ponto de vista, eu acho que ele está vindo substituir de uma maneira nova, a velha e tradicional forma da monitoria, em que o detentor do saber, então, está mediando com o público a relação e é a oportunidade que ele tem de despejar os seus conhecimentos junto ao público, independentemente de saber qual é o alcance ou não do interesse desse público por aquele mesmo fato. Então, eu digo isso a partir da observação que eu faço, em muitos lugares eu vou olhar como é isto, e, na verdade, eu vejo que, na maior parte das vezes, está apenas substituindo a velha e comum forma de trabalhar com o responsável por essa condução, dando uma aula, digamos, convencional para o público sobre aquilo que o público está olhando. Muito menos interessado em incorporar uma fala ou muito menos disponível para uma escuta mais específica da necessidade do visitante. Lembram-se daquela outra forma do atendimento nos anos 70, com a situação de quase que uma transposição de uma sala de aula para o ambiente do museu. Aqui sempre as formações em círculo. Eventualmente chegavam, de repente, grupos visitando o museu. Eu tenho uma agência de turismo que chegou para... A situação criada era esta. Reparem como está a organização do grupo que chegou com o guia turístico para ver a obra e uma situação proporcionada pela equipe do museu. Né? Que níveis distintos de envolvimento, de participação são demandados nestas configurações. Nós entendimos a nossa função como realmente coorganizadores do professor e do grupo nessa atividade de apreciação. As mesmas formações no atendimento dos curadores para a equipe do museu e os educadores trabalhando com a obra. Essa é uma das imagens nossas do educativo. Naturalmente, isso não foi uma situação que foi demandada para as crianças. E vocês devem pensar, puxa, parece posado. É que eu andava com uma câmera pendurada no pescoço o tempo inteiro. E andava sem parar para o museu. Então, eu estou o tempo inteiro captando estas coisas e não é nada posado e eu estou lá disponível. Então, eu tive a sorte de ter imagens, embora de não muita qualidade, mas assim com... Aquela lá e essa daqui são visitas que nós promovíamos para grupos familiares aos finais de semana ou então nas férias, como uma opção de atividade.
Aqui uma outra modalidade, que era a oferta de um curso de História da Arte na coleção do museu durante a semana. Um pequeno grupo se constituía, se inscrevia previamente e tinha aulas com o Renato Brolesi, o mesmo que fazia assessoria para professores, e os temas eram mensais, e em cada semana havia o enfoque de uma das etapas desse ciclo. Aqui uma aula de História da Arte, onde o professor trouxe o grupo de seus alunos para o museu. Ele, casualmente, era um educador da nossa equipe, mas também um professor num outro lugar. E aqui, numa atividade prática dentro da própria visita, eles desenhando. Esse é o trabalho de alunos, de adolescentes. Aqui a gente tem uma outra maneira de tratar o mesmo assunto, do professor trazendo seus alunos para o museu. Aqui são alunos de artes plásticas da Escola de Comunicações da USP, com o professor de pintura, o professor Geraldo, e que vinham ao museu sábado de manhã, antes do museu abrir para o público, uma concessão feita pelo educativo, para que tivessem todo o conforto e toda a privacidade para poder estudar e desenhar as obras do interesse do professor. O programa das atividades para as férias, e nós desenvolvemos, depois de muita observação, uma maneira de alcançar o público visitante do museu. Junto com as obras que nos interessavam divulgar, o que fazia parte da nossa programação, existia uma etiqueta especial desenhada, avisando o público que naquele dia, naquele horário, um determinado educador estaria disponível para conduzir uma atividade para ou famílias, ou, enfim, eram as visitas temáticas e eram visitas que eram então postas pelo museu para o público. O público sabia qual era o tema do trabalho. Se ele tivesse vontade de adesão, ele aderia, se não, era uma maneira de falar. Alguém estava visitando o museu, opa, vai ter uma visita, eu vou ficar e vou assistir. E aqui um conjunto de horários específicos, ou para crianças, ou só para famílias. Aqui para o público visitante, aquela etiqueta branca. E nós tivemos que abandonar isso, infelizmente, nos últimos tempos, porque, eu ia dizer isso, mas acabei esquecendo, eu sou de um tempo ainda em que a melhor forma de presenciar uma exposição era vê-la vazia, do ponto de vista dos curadores. Museu bom era um museu vazio, exposição bacana era exposição que não tinha público, demandando banco, demandando lugar para sentar, para ser confortável, um folheto para ler, público era o inferno no museu. Eu vivi muita situação desse jeito, e mesmo no começo do MASP, convidado isso, eu tinha que escutar do curador que a criança era o inferno dentro do museu. Enfim. E esse daqui, por exemplo, que foi um recurso que orientou e que produziu muito resultado entre nós, teve que, nessa disputa que vai existindo entre as áreas de trabalho do museu, ser abandonado porque, na perspectiva do curador, isso poluía o seu trabalho. A informação, a acessibilidade da informação ao público, convocando para uma parceria com o educativo, acabou se constituindo um elemento poluente da concepção do curador e deixado de lado. Aqui, simultaneamente, nós estamos aguardando um grupo que chegou logo depois, já com o museu praticamente abrindo, o grupo universitário ali estudando a pintura com o desenho, e aqui era um projeto, um dos vários projetos que fizemos, de pais e crianças de uma mesma escola que vinham trabalhar no museu, conhecer a coleção e participar de uma atividade no ateliê. Eles tinham uma orientação básica inicial e depois cada dupla tinha um impresso produzido por nós com demandas para que eles explorassem a obra a partir do momento que eles a encontrassem pelas pistas que eram dadas. Então, as crianças e os adultos trabalhando junto. Este foi um momento muito especial para nós também. Na época da exposição do Evandro Carlos Jardim, grande retrospectiva,
E o Evandro foi meu professor, meu grande amigo, e muito solidário com o nosso ideário do educativo, disponibilizou surpreendentemente um conjunto inédito, valiosíssimo de originais dele, da coleção dele, para que o público pudesse tocar com a mão e com o tato sentir os diferentes níveis da tinta no papel como uma forma de aproximação para as características da gravura em metal. Então aqui vocês estão vendo crianças sentindo com o tato provas originais e antigas cedidas especificamente pelo Evandro para essa chapa de metal, ou ele mesmo trabalhando conosco numa visita com jovens. Aqui, por outro lado, novamente, a artista Regina Silveira recebendo um grupo de professores para falar sobre o seu trabalho. Aquele era o trabalho, e aqui era, dentro do museu, com os professores vendo de dentro para fora aquilo que já tinham visto de fora para dentro, e essa questão do museu bloqueado por acesso. Casualmente estão na sala onde eu trabalhava. A Regina Silveira é esta que está ali à direita, próximo daquela mancha amarela, com uma blusa laranja. Nós tivemos esse grupo observando a instalação da Regina Silveira no dia em que isso foi colocado, todos impressionadíssimos e puderam se entrevistar com a Regina depois. Isto foi um desdobramento de um programa educativo que fizemos já dentro da escola. O professor se responsabilizou por isso, esse era o material de apoio, e as crianças trabalhavam ocupando estas páginas para tentar reproduzir uma questão. Este na exposição de Roma, quase tudo que a gente pôde fazer no MASP, ou grande parte, mais a dimensão de protótipo do que de uma produção verdadeiramente incorporada, dadas as grandes dificuldades que nós tínhamos. Este foi um livro, uma publicação que nós fizemos no Educativo para acompanhar a exposição de Roma, no MASP, e que pretendia e conseguiu dialogar com a coleção do museu relacionada ao período que a mostra de fora trazia. Mas, infelizmente, chegamos a tudo, mas morremos na praia e não conseguimos publicar o livro no final. Esta é uma outra modalidade que foi muito interessante também para nós. O desenho é diferente do grupo, vocês estão vendo, mas aqui foi uma chance que nós abrimos para tentar suprir a falta de ofertas para o público nas visitas agendadas. Então, eu consegui do museu autorização para receber desde muito cedo o professor de história que quisesse trazer os seus alunos e ele próprio conduzir a visita à exposição. Nós imaginamos que muito professor de história ficaria profundamente comovido de poder tratar diretamente com os originais da arte romana, diretamente com os seus alunos, ele que até então nunca tinha tido essa oportunidade no Brasil por nenhuma amostra que tivesse vindo antes. Então desenvolvemos vários programas com atendimentos específicos antes que o museu abrisse para o público, para evitar, porque era uma multidão que visitava, e ele tinha então condições de praticar. Não tínhamos intervenção, nós gerávamos todas as condições para que ele fizesse trabalho, mas a condução era dele, dentro dos princípios dele e tentando suprir as expectativas dele. Uma outra forma, um jeito, criamos programas das crianças que podiam comemorar os seus aniversários, convidando as crianças para participarem de visitas à coleção do museu, uma prática de ateliê e depois uma cena de comemoração na área social, no café do museu. Materiais de apoio para as visitas de família. Aqui a gente tem o Ernesto Bonato, um grande artista, um grande gravador, preparando uma vitrine de apoio. Era uma vitrine que existia junto com o ateliê do Educativo, vocês estão vendo ali atrás. São dois momentos distintos, aquela feita para a exposição do Picasso e aqui feita para a exposição do Degas, com material ilustrativo de algum elemento relacionado com a exposição. Neste caso, nós tínhamos todo o processo de fundição por cera perdida, que era exemplificado e que servia de apoio para quando trabalhássemos as esculturas do Degas da coleção do MASP.
outra atividade bonita que o mestre empreendeu também, que foi estudar técnicas de pintura a partir dos procedimentos originais dos artistas e as suas obras da coleção do MASP. Então, a têmpera, como Mantenha fez a têmpera, estudando a têmpera do Mantenha. Ou a fresco, com os mesmos recursos, chamava-se a matéria da pintura. Foi muito bonito isso. E aqui, a Suzana Rodrigues, quando nós a trouxemos da Bahia para participar das comemorações do cinquentenário do MASP, fazendo uma palestra no Instituto da Criança de São Paulo, do Hospital das Clínicas, para lançar o projeto Fazendo Arte no Hospital, que foi concebido especificamente para o Instituto da Criança. É um instituto que atende casos raríssimos e de doenças infantis do Brasil inteiro, mesmo até do exterior, e que nos demandou a possibilidade de uma prática comum. E eu descobri simultaneamente a esse pedido que a Suzana Rodrigues, no início do trabalho dela, já tinha olhado para essa dimensão e tinha, a partir da solicitação do Dr. Emílio Ribas, criado programas em 47, 48, com crianças em situação hospitalar. Então, nada mais justo do que tê-la como patrona desta retomada de projeto que a gente vai ver já já. Aqui eram os ateliês móveis que foram criados para que as crianças pudessem trabalhar. E quando criamos um programa equivalente àquele dos professores, o Clube Infantil de Arte Suzana Rodrigues, a Suzana Rodrigues veio para a abertura, fez uma conferência e a biblioteca do museu criou uma pequena exposição com toda a documentação existente do período em que ela atuou no museu, nos anos 40, e ela está aqui visitando a exposição junto com o Luiz Osaka e a Ivani, que era responsável pela biblioteca do museu. Não. Todos os funcionários antigos do museu os históricos, foram sendo deslocados. A Ivani acabou de sair agora, dia 30, foi o último dia que a Ivani trabalhou no MASP. A inscrição nesse programa implicava o recebimento de um boletim digital com atividades, esse era um deles. Aqui cenas de uma parceria que fizemos com a responsável dos programas do Museu Reina Sofia, em Madrid. Nós conseguimos, junto com o Centro de Cultura de Espanha, trazê-la para São Paulo. Ela fez um curso de 15 dias para educadores, com as suas propostas de lá. E eu consegui uma ponte com o Santander de Porto Alegre, com a minha colega, que era responsável por isso, e imediatamente ela se organizou e conseguiu levar a Eulália, que está ali no cantinho, de vermelho, para também compartilhar essa sua experiência com educadores de Porto Alegre. Está fazendo uma conferência nesse período em que ela esteve em São Paulo conosco, mas aqui em Porto Alegre. Bom, e aqui o ateliê do MASP, que era um setor, então, práticas das visitas, mas também podia ter vida autônoma em ocasiões especiais, nas férias, em exposições especiais, e que era o lugar destinado a receber os grupos, práticas essas que não precisavam estar, e não estavam de nenhuma forma, associadas diretamente ao evento anterior que o grupo visitou, na sua especificidade. Quero dizer, visitaram a exposição do Picasso, não tinham que trabalhar à la Picasso no ateliê. Visitavam o Vicky Muniz, não tinham que fazer o Vicky Muniz. Era um ateliê de livre expressão, de livre escolha, caracterizado cuidadosamente com o maior número possível de materiais, e era uma maneira que nós dizíamos ter a compreensão da diversidade de interesses, de habilidades, de disponibilidades no grupo. Esses materiais materializavam essas nossas intenções, e ali esses participantes então elegiam seus materiais, seus recursos, seus interesses e os elaboravam sob a orientação e sob o acompanhamento dos educadores, né?
criança podia trabalhar sentado nas mesas, tinha os painéis para poder pintar de pé, enfim, adultos e crianças. Aqui um grupo de educadores de uma creche da periferia de São Paulo, participando de uma assessoria para professores, mas agora no ateliê. Adultos e crianças trabalhando junto em atividades de férias. Aquele era um painel coletivo, onde todos podiam trabalhar. Quem trabalhasse ali sobre algo existente, nunca trabalhava sob a perspectiva de do que o outro tinha feito, mas de estar ocupando o seu momento para trabalhar ali. Era um de permanente atualização, digamos, do que acontecia neste local. Grupos de pacientes mentais, de saúde mental. Eu também tenho muito orgulho desta foto que eu fiz. Esta mulher que está aqui pintando, apesar de inúmeras na instituição de origem, o responsável nunca tinha conseguido que uma atividade de arte. Ela sempre nunca desenhava nada. Nessa visita ao museu, logo que foi para o ateliê, imediatamente ela se sentiu, acho que, motivada. E, para surpresa do responsável pelo grupo, ela está aqui pintando, completamente envolvida. Grupo de moradores de rua, agrupados por pessoas e dessas ONGs que trabalham com estes visitantes. Aqui a mãe e a criança trabalhando. Posteriormente essa imagem foi usada para chamar público numa atividade de férias algum tempo depois. MASP, como as crianças escutavam, diferentes representações do museu. Este menino aqui de branco, o Max vai compreender, este menino de branco é filho do Samuel, do Projeto Vermelho de Ilhabela. Ele está construindo esta grande águia que está aqui branca. Esse menino, por exemplo, isso é uma atividade de férias, a família viajava para o exterior, mas ele exigia ficar para poder participar das atividades do ateliê do museu, nas férias. Olha o painel com outra... Aqui um momento também, na de férias, as crianças retribuírem as crianças numa atividade dele. Esse artista ficou tão encantado com esta possibilidade que ele é argentino, ficou mais um período em São Paulo e pediu se eu podia fazer o contato com alguma escola que ele queria fazer um trabalho voluntário com uma escola. Então nós servimos de intermediadores entre uma escola de arte de Osasco e ele então trabalhou seguidamente com as crianças ali e resultou nesse grande mural que eles fizeram juntos. Pais e filhos, e complementando a experimentação com os materiais plásticos, digamos assim, que geralmente propiciavam produções individuais, nós tínhamos como contraponto para isto, todo o trabalho era construído com esta ideia de contraponto, de oposição, de complementariedade. Nós tínhamos um tempo desta prática no ateliê dedicada a uma situação de um jogo dramático que as crianças elegiam na hora como trabalhar para gerar no grupo e nos participantes uma contraposição do fazer criativo individual ou coletivo
numa mesma circunstância. Então eles brincavam de teatro, o espaço ficava configurado, tinha uma cortina que separava o lugar onde aconteceria a cena e os assistentes, todo mundo participava. Da mesma maneira, todos que estavam trabalhando no ateliê estavam entendidos como participantes ativos do ateliê, mesmo não manipulando nenhum dos materiais. E ninguém nunca era cobrado se não queria pintar, se não queria desenhar, porque afinal de contas tudo estava tão visivelmente convidativo que já estava claro que alguma coisa impedia ou não garantia que a pessoa fosse lá pegar a tinta ou o pincel. Então estava assegurado até que surgisse o momento propício para isso. E com o teatro a mesma coisa. Aquele que participava, atuando, trabalhava da maneira. E os que ficavam assistindo eram assistentes compondo essa outra dimensão. Adultos, jovens. De novo. Bom, e aqui, já estou terminando, um projeto muito especial que nós desenvolvemos durante 10 anos, que foi com um grupo da Polícia Militar de São Paulo. Um dia nós nos percebemos sendo visitados por um grupo de policiais, numa exposição impensada para essa finalidade, uma exposição do Armand, um artista relativamente complexo para se compreender, uma época de não tanta visitação, era final do ano, e de repente aparece um grupo de policiais militares agendados para visitar a exposição do Armand. Nós ficamos completamente perplexos com isso e através desse ato descobrimos que este grupo, essa atividade compunha um grupo de ações desenvolvido pelo setor de psicologia da Polícia Militar de São Paulo, visando uma requalificação humana, profissional destes profissionais que eram afastados temporariamente do serviço ou por terem praticado alguma ação estressante de violência ou por terem recebido. Então eles ficavam isolados 30 dias, participando de diversas atividades de reciclagem, como eles chamavam, fazendo ikebana, visitando o museu e foram visitar o Armand, descobriram o MASP, foram visitar o MASP e imediatamente quis saber mais e consegui a autorização do psicólogo para que fosse ver in loco na polícia como eram essas atividades. E eu cheguei um belo dia no final da tarde num grupo e o Luiz, que era o psicólogo, ele não aparece aqui, está aqui de costas, de camisa, claro, perto do Portinari, do Lavrador. Ele me apresentou como um amigo que estava visitando o grupo, a atividade. Só que os policiais entenderam que eu poderia ser da corregedoria. Eles viviam reclamando junto ao instrutor, fazendo muitas demandas sobre o vale-refeição, várias coisas que não eram cumpridas pelo programa e nunca eram atendidas. E passou pela cabeça deles que o Luiz tivesse chamado um corregedor para ver se eles teriam coragem de dizer, na frente dele, todas as reivindicações que eles faziam, enfim, constantemente. Eles entraram nesta frequência e eu assisti um conjunto de depoimentos mais tétricos que eu já tive em toda a minha vida. Fiquei surpreendido, foi muito, e saí de lá muito tocado, achando que o nosso trabalho podia fazer alguma coisa para essa ideia. E aí então criei um programa de atividades que foi primeiro desenvolvido com os psicólogos do grupo, que atenderam durante 2 semanas essas atividades para ver se elas seriam pertinentes ou não, porque os policiais vieram visitar, mas não sabiam do ateliê. E eu pensava, meu Deus, o ateliê é um canal maravilhoso para essa gente, porque é uma chance imensa de uma comunicação não verbal, de muitos conflitos, de muitas necessidades, e que poderia ser um elemento equilibrador, digamos, né? E então trouxe os psicólogos, eles ficaram encantados com esta chance, e a partir daí fomos constituindo grupos de policiais, que chegamos a intervir, inclusive na formatação deles, de repente chegavam 40, vocês imaginam, né?
E era impossível trabalhar. E fomos interferindo de tal forma que eles reformataram os grupos, vinham em 20 pessoas, grupos menores, para ter mais interlocução, mais tempo. E isto gerou uma chance de que fosse constituído nesse setor da Polícia Militar uma biblioteca com todas as publicações que o museu tinha em 2 exemplares. Uma que ficava no lugar para consulta local e a outra que o policial podia levar para casa para mostrar para a mulher, para o filho, que ele tinha visto isso ou aquilo, e como forma de pré-sensibilização de uma oportunidade que eles passaram a ter direito, sem estarem identificados como sendo policiais participantes desse programa, que para eles era muito ofensivo. Eles se sentiam muito mal nesta condição, porque eles não entendiam porque eram, de repente, desgarrados depois de um exame, de uma prova, como sendo inábeis, despreparados para continuar o seu zelo. Afinal, eles faziam tudo o que tinham falado para eles fazerem. E eles não entendiam isto. E, então, tínhamos que ter todo o cuidado para que eles não ficassem assim expostos. Mas cada policial tinha a chance de voltar ao museu, num fim de semana que ele elegesse, trazendo os seus convidados para participar de uma visita ao MASP. Isto, numa época, era surpreendente que nós, educativos, conseguíssemos no museu. Significava liberar 5, 8, 15 ingressos gratuitamente para o museu, que era ávido por ter dinheiro para poder financiar suas atividades, cada vez mais raro esse dinheiro chegando no museu. E aqui também foi uma luta ter conseguido esses cargos, como doação permanente do museu, porque nós mesmos da equipe do educativo, se quiséssemos ter catálogos para poder estudar, para estarmos preparados para isso, tínhamos que comprar. Era muito difícil, permanente, a batalha junto à direção para ter o material, porque se entendia que, bom, terminada a exposição, se sobrar, a gente então oferece para vocês. Mas qual é a finalidade de ter um catálogo depois que a exposição termina? E aqui era isto. E cada policial participante do projeto tinha uma ficha de avaliação para preencher, quando voltasse para o quartel. E os depoimentos que nós colhemos foram estupendos. Foi, durante todo esse período, considerado na Polícia Militar como o programa mais eficiente, mais envolvente de todos o que a polícia oferecia para essa recuperação dos profissionais. E graças à criação dele, o MASP conseguiu, através dessa ação do educativo, que era sempre identificado como um setor que dava prejuízo para o museu, porque não trazia lucro, conseguiu a recuperação do status de instituição beneficente, que tinha perdido já há mais de 3 décadas. Com a apresentação deste programa, tanto na esfera municipal, estadual e federal, o MASP foi liberado de pagamentos de impostos e destas taxas todas que são sempre necessárias, graças à importância desse programa. Inicialmente, eu mesmo tive que conduzir os trabalhos com os policiais, porque minha própria equipe, por mais bem preparada que fosse, viveu muitos preconceitos de trabalhar com essa gente. Não identificava como o malfeitor, o criminoso, o violento. E eu, então, para garantir a existência do programa, abdicava da minha função maior de coordenar toda a equipe para estar lá no ateliê com os grupos. E gradualmente isso foi se alterando e depois virou uma paixão de toda a equipe, um programa desse tipo. Esta, por exemplo, é uma das primeiras cenas dessa atividade. Um dia, um policial, nós estávamos fazendo atividade, eles tinham que passar por um detector de metais na entrada do museu, mas um dia, uma colega da biblioteca veio correndo para o ateliê, avisando que tinha encontrado um revólver dentro do banheiro. Precisava ser comunicado para o grupo, que era impossível visitar o museu com um revólver. Nós fazíamos permanentemente isto, mas provavelmente num acordo, os seguranças da entrada do museu devem ter falado, não, tudo bem, a gente é da turma. Entraram. E este policial saiu da sua atividade, que estava fazendo uma pintura, usou o toalete,
voltou imediatamente para continuar o trabalho e produziu esse acontecimento inédito. E nessa condição dorme com o revólver embaixo do travesseiro, temeroso de ser descoberto, ser pego por um bandido na rua. Então, aí ele teve que se apresentar como sendo o dono, o proprietário, o guardião da... Aqui uma policial feminina surpresa com a mão. Isso não é ensaiado, eu estava lá, tive sorte. E aqui, rapidamente, um projeto que, decorrente desse trabalho com a Polícia Militar, que foi produzido por mim e pela Regina Silveira e mais uma equipe de educadores. E um grupo dessas turmas dos policiais militares para um ateliê continuado na sede da Polícia Militar, na configuração de um trabalho que tinha o quebra-cabeças da América Latina da Regina como referência, mas não como modelo, como uma poética, e que permitiu que durante 4 dias, vocês veem, né, os homens saíam da aula de educação física, todos de calção, pareciam um bando de crianças, aqueles que a gente tem medo na rua, assim parecendo crianças. E tivemos um trabalho de 4 dias, aqui a Regina em ação com eles também, que constituiu na confecção de um grande quebra-cabeças que teve como tema a violência e a esperança por eles próprios. Quando chegamos na polícia para propor trabalho, a mais alta autoridade do quartel toparia fazer isso desde que ele pudesse dizer qual era o assunto que os policiais poderiam trabalhar. Aí nós dissemos que dessas condições nós não, ou eles apostavam ou não. Então, conseguimos vencer esta barreira e os policiais puderam trabalhar com toda a liberdade na definição e na escolha dos elementos que gerou este material. Aqui a Regina está de vinho. Há um filme, um documentário, um vídeo curto feito, mas eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês. Todos eles preparando aqui o resultado final, todos eles comentando. Aqui no começo das atividades, foi como nós propusemos, como é que eles poderiam estar aproximando imagens para gerar uma situação de continuidade, com os primeiros recursos deles ali daquele lado, que ficaram garantidos na parede, depois na parede oposta foi gerada esta outra produção, que foi feita em 2 edições. Uma ficou com a própria polícia, como um grande jogo, que poderia ser reutilizado a cada nova turma que se configurava para essas atividades, e a outra ficou com a Regina. Essa também foi um dos achados numa das visitas com crianças de uma escola privada, esta formação que lembra um coração e que no momento em que eu captei, que eu fui, na verdade que eu olhei isso depois, uma imagem que dizia muito para nós na nossa época, porque todo o trabalho era profundamente construído com essa ideia de afetividade, de proximidade com o outro, de olhar, de escuta do outro, que essa imagem do coração exemplifica também. E aqui as pessoas que compunham o grupo na época. Pronto, desculpa, avancei demais com vocês, mas era esta modesta contribuição que eu queria fazer com a equipe técnica dele. No fim, obriguei vocês a verem este conjunto enorme de coisas. Muito obrigado. Se tiverem alguma questão, prazer.